Josué capítulo de número 24. Josué capítulo de número 24, versículo 14. Nós vamos... Cadê o tema? Coloca o tema para mim, Breno, faz um favor. O tema. Nós estamos findando mais um ano e logo, daqui a pouco, nós vamos estar adentrando 2023. Deus colocou em meu coração e eu quero profetizar, grave bem isso aqui, 2023, ano da decisão. Meu pai, se estivesse vivo, ele falava, ou vai ou racha, lá da terrinha, Jerônimo. Então, 2023 é ano da decisão, você não pode estar adiando as coisas não, tu toma jeito, viu? 2023, ano da decisão. Quem recebe esta palavra, diga amém. Amém. Você fica adiando daqui a pouco, né, com respeito à salvação, irmãos. Eu não sou o pregador, né, dessa atualidade, não. Eu prego o céu. Então eu não vou falar assim, você fica decidindo, você vai ter a casa, que decide logo. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre salvação. Ou você decide estar com Jesus, ou vai perecer no inferno. Porque sem Jesus, ninguém chega ao céu. Foi Jesus que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tem que passar por Ele. Então é o ano da decisão. E a decisão, ela está na nossa vida com relação a todas as áreas que a envolve. E eu também vou frisar isso, até porque eu sou um pregador atualizado, então eu vou falar de muitas coisas aqui que norteiam nossas vidas, amém? Mas eu nunca vou retroceder, que a maior decisão que um homem ou a mulher pode tomar é a de estar com Cristo. Eu tenho muitos amigos, agora nem tem, né? Porque eles morreram, uns de acidente de moto, outros, né, tiveram as suas vidas ceifadas, outros morreram dormindo. Esse ano foi um ano de muitas perdas para mim, e o que me traz profunda tristeza é que eles tiveram tempo de tomar a sua decisão, mas foram adiando. E a bem da verdade, o que faz o homem e a mulher adiar a sua decisão para estar com Cristo de fato e de verdade são as mesmas coisas que me fizeram adiar os prazeres da carne, os manjares deste mundo e tantas outras coisas mais. Mas que tudo isso venha cair por terra a partir de hoje, porque o 2023 será o ano da minha e da sua decisão. Eu tenho decisões a tomar em outras áreas, você tem, mas a principal e a fundamental é decidir por Cristo em sua vida. Amém? Vamos ler um texto, um versículo básico. Josué capítulo 24, versículo 14, que diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deita fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa, diga, que decisão. É forte ou não é? Coloca a sua Bíblia no assento, eu vou falar igual o Valdomiro. É para aplaudir de pé. Oh, glória a Deus. Podeis assentar.
Eu vou dar aqui só uma pincelada rapidamente, até porque eu vou falar com relação a outras coisas, porque 2023, uma vida com Cristo, vai envolver tantas outras decisões em tantas outras áreas. Então nós precisamos aqui falar à igreja para que nós adentramos esse 2023 que Deus está nos a permitir, imbuídos desta palavra e totalmente conscientes das decisões que temos que tomar e que sejam as melhores possível. Mas aqui o texto já nos revela uma grande decisão. E se vocês não sabem, Josué estava sob pressão, sabia? E nessa hora, muitos, eu já tive sob pressão. Confesso que em alguns momentos eu não tomei a decisão correta. E com isso me custou muito, porque a decisão sempre será minha, sempre será sua, mas as consequências, elas também ficarão conosco. E às vezes a gente tomamos decisões precipitadas, e às vezes por pressão, diante a tantos desafios, a tantas coisas que nos sobrevêm, e às vezes nós não estamos preparados mesmo. Nunca estamos preparados para tudo, sempre haverá algo que nos pegará de surpresa, mas com tudo isso, se nós tomarmos a primeira decisão que eu havia dito por Cristo, e Ele estando em nossa vida, nós mantendo firme essa decisão, Ele nos direcionará, nos guiará, nos ensinará, Ele falará conosco, Ele dará um jeito, uma forma de nos direcionar para tomarmos a melhor decisão. O homem sem Deus, ele geralmente erra em suas decisões. Geralmente, não quero dizer sempre, mas geralmente erra, porque muitas decisões, e elas são as que mais prejudicam a vida de um ser humano e de toda uma família, elas estão no campo espiritual. E um homem sem Deus, digo uma mulher também, nós trabalhamos através da Bíblia e reconhecemos como carnal. E o que a Bíblia diz? Que o carnal discerne as coisas carnalmente. E por aí você já vê as coisas como vão cambiar daí para diante. Mas o espiritual discerne espiritualmente. Então, por mais que você está sob pressão, mas você é um homem, uma mulher espiritual, Deus vai te direcionar a tomar a melhor decisão. E você pode comparar que quando um homem, uma mulher que diz estar na presença de Deus e que mantém firme a sua decisão por Cristo, e essa decisão você viu que foi uma decisão que não está dentro do contexto bíblico, eu sempre uso essa expressão, não sei você, eu falo, rapaz, essa decisão tu tomou pela carne, hein? Cuidado, hein? E é assim, eu estou sujeito, e você também está sujeito a muitas vezes agir pela carne. E aí Deus usa o apóstolo Paulo e diz, andai em espírito para não cumprir a concupiscência da carne. É por isso que muita gente vai tomando decisões uma em cima da outra e cada vez vai se afundando mais. Por quê? Deixou de andar em espírito. Então hoje a decisão está aí. É a noite de você voltar a andar em espírito, em verdade. Não, eu estou pregando só para quem quer tomar a decisão daquela que Deus vai lá e dá 10. Eu não quero ganhar 9 nas minhas decisões, eu quero ganhar 10. Quanto quer ganhar 10 na sua decisão? Diga amém. Glória a Deus. É uma oportunidade que Jesus está nos dando. A mensagem vai ser um pouco dura, mas olha, quantos queriam estar aqui sentados agora? Uns estão hospitalizados, e vamos falar dos que já foram e não estão aqui. Enfim, eu acredito que com todo respeito, com todo respeito mesmo, mas acredito que se falasse, olha, a única forma de você viver mais um pouco é estar na igreja Caminho de Deus em Santa Isabel, ouvindo o pastor Alex pregar. Até o Pelé decidiria estar aqui para ouvir essa mensagem, que ele tem que tomar a decisão certa. E a oportunidade de tomar a decisão ante uma partida, de estar com Cristo na eternidade, ouvindo essa mensagem, ele aceitaria, com certeza.
Porque quando eu vejo que as coisas estão chegando ao fim, eu fico mais sensível e eu fico mais perceptivo a decisões. Eu não quero dizer que ele não tomou essa decisão, eu estou dando só exemplo, mas sempre alguém num término de vida, em meia dor, em meia angústia, em meia tristeza, ele fica mais fragilizado, e aí você apresenta Jesus para uma vida eterna, e aquilo que estava de difícil compreensão, parece se torna tão fácil naquele momento, e uma decisão que alguém deveria ter tomado lá atrás, toma naquele exato momento, vai viver na eternidade, vai acontecer o que aconteceu com o ladrão da cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas o que é que Jesus quer? Quer que nós tomamos essa decisão hoje, vivemos com Ele nesta vida, e biblicamente por fim no porvir, ou seja, vida e vida em abundância. Então, decisões, irmãos, elas têm que ser tomadas, mas você não pode esperar as coisas fugir totalmente ao controle, mas se chegar a esse ponto, que Deus te guie para tomar a decisão correta. Sob pressão, Josué, ele tomou a decisão correta, e por mais que estava o povo meio que oscilando, querendo adorar outros deuses, uns querendo até voltar, retroceder, ele chama o povo, reúne o povo, dá um parecer sobre como era a vida dos pais quando serviam a outros deuses, fala sobre aonde eles estão vivendo, e que ali também tem influências que podem levá-los a eles adorar a outros deuses. E ele deixa à vontade o povo para decidir, é como Deus faz comigo e com você. Deus nos deixa à vontade para nós decidirmos. Deus nos dá livre-arbítrio. Então sou eu e você que decidimos. E Josué vai falar: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu penso, tinha muita coisa ali que ele poderia aderir para a sua vida, mas que distanciaria ele do Senhor, tiraria a casa dele de servir ao Senhor. Mas ele, de forma ali totalmente decidido, afirma: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí o que acontece? Era uma família diante uma nação, mas a decisão foi tão influenciadora, o que aconteceu? Quando ele acabou de firmar isso, os anciões, os chefes das tribos, tomaram a palavra e disseram também: jamais faremos tal coisa. Mas o texto vai dizer que eles estavam fazendo, então quer dizer que eles se arrependeram. Jamais faremos essas coisas. No tocante a esta palavra, nós também serviremos ao Senhor. E aí eu penso aqui agora e falo: você sabia que por causa da decisão de alguém, alguém também vai decidir? Por causa da decisão de alguém, alguém também vai decidir. Então alguém às vezes está falando assim: se alguém tomar a decisão de se posicionar, eu também vou me posicionar. Então se prepara, decisões também influenciam. Decisões também influenciam. A decisão de alguém aqui está influenciando alguém. Fique tranquilo, porque Deus está trabalhando, porque a decisão de alguém está influenciando alguém. Mas ao longo da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que muitos homens tomaram decisões que trouxeram muitas destruições sobre a vida deles, muitos males. O caos caiu sobre eles.
porque tiveram a oportunidade de tomar a decisão certa, mas não tomaram. Quer ver só? Já começa no Gênesis. Deus colocou o homem no jardim e disse que era para ele comer de toda a fruta, mas da fruta do conhecimento do bem e do mal, que eles não viessem comer. E o que aconteceu? Se deixaram levar pelo engodo da serpente. Então, eu penso que não mudou nada desde o Éden. Nós sabemos que a serpente é um tipo legal de Satanás. Então, tem Deus influenciando a minha pessoa para tomar a decisão certa, mas também tem Satanás tentando me influenciar para tomar a decisão errada. Deus já deixou a influência dele do fruto do conhecimento do bem e do mal, não comereis, mas de todos outros frutos vocês podem comer. Aí vem a serpente com a influenciamento dela, né? Com seu poder influenciador, persuasivo, e convence a mulher. E a mulher nem fez força, já convenceu o homem, por aí foi. Então, uma decisão que trouxe destruição. Deus tira eles do jardim e nós conhecemos a história. Mas aí eu vejo também outro homem que tomou uma decisão num momento muito difícil da humanidade. Gênesis capítulo 7. Deus vai falar assim: Noé, entra na arca, tu e tua família. Parece que eu vejo Noé: Deus, por que eu tenho que entrar? Tem toda uma humanidade. Não, Noé, entra você e sua família, porque eu tenho visto em você justiça e tenho tido por homem justo. Você lembra do texto? O contexto social que ele vivia, os homens andavam descosta para Deus. A Bíblia diz que Deus decidiu acabar com todos, porque o gênero humano havia se corrompido. Mas por que Noé e sua família não se corrompeu? Decisão. Meu irmão, não é porque as pessoas estão fazendo errado que você vai fazer. Não é porque as pessoas erram que você vai errar. Não é porque as pessoas são assim, assado, desse jeito. Não, irmão, não vai de acordo com a banda não, porque às vezes a banda pode estar indo em direção errada. Ah, eu vou dançar conforme a música. Que é isso, meu irmão? Às vezes a música pode ser uma música que daqui a pouco vai te matar. Eu sei que você está entendendo. Você vê toda uma humanidade vai ser destruída, mas um homem em sua casa vai ser salvo. Olha a influência que tinha o mundo sobre a vida de Noé, mas com tudo isso ele se manteve firme. Sabe o que eu entendo aqui? Deus falando para mim: meu irmão, você pode decidir a se manter firme. É você que decide. Não fique culpando eu tô assim porque fulano, porque Beltrano. Quantos é mesmo? 3, só fulano e Beltrano. Existia toda a humanidade fazendo das piores coisas terríveis. O pecado deles era mais do que Sodoma e Gomorra, porque eram 2 cidades, ali é toda uma humanidade cheirando mal as narinas de Deus, e isso não foi suficiente para fazer o justo Noé levar uma vida conforme a deles. Vai ficar culpando os outros até quando? Assume a responsabilidade, decida hoje e leva uma vida diferenciada em nome de Jesus. E nós vamos ver, irmãos, outros homens na Bíblia que decidiram e tiveram sucesso. Abraão ainda está no conforto da sua família. Deus chama ele e ele decide seguir Deus, e nós conhecemos a história. Hoje somos filhos de Abraão pela fé, através da fé. Um homem que saiu errante, mas confiante em Deus. Decisão. Quantas coisas o podia impedir ele de tomar decisão? Essa decisão, a família, parente, amigos, colega, a terra que era boa, terra fértil, terra da Mesopotâmia, terra entre águas, o negócio lá era bênção. A história vai,
dar indício que eles não eram uma família, ele não pertencia a uma família pobre. E de repente aparece uma voz chamando ele para segui-lo, mas ele entendeu que era Deus e decidiu seguir. Se você entende que é Deus que está falando com você, segue, vai, porque Deus vai te honrar, porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai te prosperar. E vou dizer mais, você precisa ser esperto. Alguém está na tua frente decidindo de forma ideal, de forma tremenda, e você não se deixa influenciar por decisões boas. Alguém está tomando decisões erradas e você está se deixando levar. Alguém decide se drogar, você vai se drogar também. Alguém decide se prostituir, você vai se prostituir também. Alguém decide trair, você vai se trair também. Alguém decide beber, você decide beber também. Alguém decide parar, você decide parar. Alguém decide se levantar, você se levanta também. Alguém decide se opor, você faz tudo errado por decisões erradas. Muita gente está se deixando se influenciar por coisa que não edifica, mata. Deixa-se influenciar pelaquilo que te faz crescer. Está lá o sobrinho de Abraão só olhando e vendo a decisão que ele está. Ô tio, eu vou também. Eu sei que Deus falou que é só o Senhor, mas eu quero ir também. Decidiu. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Abraão e Ló cresciam junto. Meu irmão, vê quem está tomando a decisão certa aí, vai junto também. Ô glória. Como é que vai acontecer? Manda a ceia! Vai crescer junto. Ô glória. Pegou, varão? Pegou nada. Vai crescer junto. Aí agora eu quero parar aqui, que eu quero falar um pouco sobre esse abençoado Ló. Já vamos orar. Essa fumaça está impregnando o ambiente. Meu Deus. Olha o cheirinho. Fica ligado aí, irmão. Vamos receber aqui primeiro, amém? Eu falei de Ló, cresciam junto. A Bíblia diz que dado momento começou a ter contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. E aí, olha a decisão que Abraão vai tomar. Ele chamou o seu sobrinho e disse: olha, não haja contenda entre mim e ti. Escolha pois agora para qual direção você quer ir. Se você decidir ir para lá, para a direita, eu irei para a esquerda. Se você decidir ir para a esquerda, eu vou para a direita. Porém não haja contenda entre mim e ti. Aí o que acontece? Ló cresceu do lado de um homem de visão, um homem que tomava a decisão certa. Ou eu quero colocar no nosso linguajar carioquês, ele cresceu do lado de um águia. E pode ver que as decisões de Abraão sempre levou a ele a lugares que geograficamente não era atrativo aos olhos, mas era onde Deus prosperava. A terra de Padã Arã, que é a primeira que ele vai estar, é terra sob pedras, mas ele prosperou ali. Depois ele vai na terra de Reobote, e aonde ninguém conseguia fazer poço, ele foi lá e fez e deu água. Meu irmão, o negócio está meio esquisito, mas se você está na direção de Deus e tomou a decisão certa, pode ir que Deus vai te honrar. E aí, o que era para Ló aprender é que o local não vai fazer você prosperar se a sua decisão não for uma decisão em Deus. É tudo favorável, mas você está onde Deus não quer que você esteja. E aí? Tem gente que está, não, agora aqui a coisa vai, mas você não está ali porque Deus quer que você esteja. Então você tem que decidir, mas entender que Deus está aprovando. E as decisões de Abraão, Deus aprovava. Quando ele tem essa oportunidade, Ló, de tomar a decisão certa, a Bíblia diz que ele levantou os olhos e deu uma olhada de 360 graus, assim, ó, e parou. Quando ele parou, ele viu as campinas
Campina do Jordão. E como influenciava, Lucas? Bonito, tudo verdejante. Eles eram criador de cabra, ovelha, né? Eles eram criador de camelo, então nada melhor. Eu sou um homem próspero, tenho muitas ovelhas, muito gado. Eu tenho que levar minhas ovelhas e meu gado para lá, porque lá eles vão ficar mais gordos, lá eles vão ficar, né, mais saudável e vão crescer, vão multiplicar. E Abraão está quietinho ali. E Ló fala: olha, meu tio, eu vou para as Campinas do Jordão. E foi Ló para lá. E aí, dado o momento, sabe o que começou a acontecer? Aonde ele morava sozinho, começou a ser povoado. Porque alguns moradores vizinhos começou-se a chegar para perto, porque ele estava nas extremidades de duas cidades promíscuas, chamadas Sodoma e Gomorra. Então você tem que ter uma visão além do que você está vendo, e muitas vezes nós não conseguimos ver o que está um pouco mais além. É o chamado nem tudo que reluz é ouro aí, para de fácil entendimento. Se ele visse o problema que estava depois da Campina do Jordão, ele jamais iria para lá. Mas se ele toma uma decisão em Deus, independente se os problemas levantassem lá, Deus estaria com ele para o defender. Então as nossas decisões tem que ser em Deus, por Deus, dentro do querer de Deus. Eu não posso tomar decisões porque eu quero, porque tem que ser do meu jeito. Se eu decidir por Cristo, agora minhas decisões é tudo na direção dele e sempre baseada na palavra. E aí o que acontece por causa da decisão de Ló? Olha o que a primeira coisa que aconteceu. Olha o que uma decisão errada ela faz suceder na vida do homem. Primeira coisa que aconteceu, houve guerra. Gênesis 14, 11. Houve guerra. Por que houve guerra? Porque sequestraram Ló. Você pode ver que os bens dele, está lá em Gênesis 14, 12, ou Gênesis 14, 11, foram levados pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Então o homem que chegou rico, próspero, de repente, vamos colocar assim, da noite para o dia ficou pobre, ficou prisioneiro, virou escravo. O seu tio, Abraão, que estava em paz, teve que pegar 300 homens, montar um exército, para poder ir lá resgatar Ló. Olha o que uma decisão errada pode causar. Tem gente que está vivendo em guerra, segura aí, em conflito. Tem gente que, se não houver quem o ajude, se não se levantar um Abraão da vida, e não há um Abraão da vida sozinho não, porque o negócio é bem pior do que nós pensamos e imaginamos. É Abraão e mais 300, e for lá para resgatar, for lá para ajudar, não vai sair do lugar que se encontra hoje. Mas eu louvo a Deus que por mais que os Ló da vida tomem a decisão errada, Deus sempre tem os Abraão da vida que levanta para resgatar. Oh glória! E não foi só isso não. Terceira coisa, ele foi oprimido e castigado por parte dos moradores de Sodoma e Gomorra. Esse texto eu quero ler com você. Olha que uma decisão errada causa. Coloca para mim em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8. A princípio era tudo muito bom. Depois olha aonde ele estava vivendo. Olha a pressão que estava sobre a sua vida. Coloca para mim aí, Breno. 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8. Vamos ler junto. Olha só. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Versículo 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Sabe o que é isso, irmão? Parecia tudo muito bem, parecia ser a decisão certa. Deixa eu chamar você aqui ao mistério que você talvez não encontrou ali.
Quem era justo? Hã? Então quer dizer que até o justo pode tomar decisão errada. Olha para o teu irmão e compartilha. Cuidado com as decisões. Até o justo pode tomar decisão errada. Não deve. Mas se não tiver cuidado. E ele se deixou levar. Pelo quê? Parecia ser tudo muito bom. Mas de repente, olha o caos que está lhe sobrevindo. Sabe o que é isso, irmão? Você viver num ambiente que você não tem paz. Assim era ele. Não tinha paz. Não tinha. Era um cenário que não tinha como. E aí, como eu havia dito, por causa da decisão dele, ele vai perder de novo toda a riqueza material. E mais, vai perder a sua esposa. Porque quando ele está saindo lá de Sodoma e Gomorra, ele tem que deixar para trás todos os seus bens, todas as suas fazendas, toda a sua riqueza. E a esposa querida que ele queria tanto que fosse com ele, teve o descuido de olhar para trás. E como a Bíblia afirma, ela foi transformada em uma estátua de sal. Estava tudo muito bem lá atrás, mas a decisão dele por se deixar levar pelas campinas do Jordão, cuidado, olha, cuidado, não, é de Deus, varão, é de Deus, cuidado, cuidado. E aí, não fica só nisso não, ele teve vergonha. Você já leu Gênesis capítulo 19, 30, 36, aconteceu um incesto. As próprias filhas se envolveram fisicamente com o pai. Tudo isso por causa de uma decisão. O caos veio sobre a vida dele. As coisas que ele não queria que acontecesse, aconteceu. E se ele fosse parar para pensar, ele lembraria: foi no dia que eu tomei aquela decisão. Ah, você não pegou não. Vou lembrar de novo, Foi elevar a Xandarabagai. Foi no dia que eu tomei aquela decisão. Lembra aí, varão. Foi no dia que eu tomei aquela decisão. Foi neste ano. 2023 pode ser diferente. Aleluia. 2023 eu recebi de Deus como o ano da oportunidade. 2023 é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida, para nós tomarmos as melhores decisões de nossa vida. Talvez, irmãos, na minha simplicidade, eu sou um homem interiorano, eu sou um homem rurículo, eu não tenho faculdade. Jesus me chamou para um ministério, me capacitou pelo seu Santo Espírito. Talvez as minhas palavras, as minhas colocações, o meu português não foi tão esclarecedor, mas eu quero aqui afirmar que tudo que eu vos falo aqui é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Meu filho, ano de 2023 eu entrego a você, para você tomar as suas melhores decisões. E eu aprendi que as minhas melhores decisões são sempre aquelas que glorificam e que exaltam a Deus. Se decisões que vocês tomaram, que eu tomei, desagradou a Deus, pisa firme e dá um basta nisso e faz: a partir de hoje não, eu vou romper hoje orando a Deus, pedindo força a Ele, para que Ele me direcione, para que Ele me capacite, para que Ele me mostre, para que Ele me revele, para que Ele me ensine quais decisões eu tenho que tomar. Deus não vai te matar por causa dessa conversa que você vai ter com Ele. Pelo contrário, Ele vai olhar assim: gostei disso, gostei desse negócio. Que decisão, hein, Wellington? Que decisão, hein, irmã André? Eita, glória a Deus!
Ei, família, que decisão. Tem gente, eu não decido ainda não, porque tem que ainda dar uma voltinha no palácio ou no terraço. Não, Kant entendeu isso, mas outros não entendeu. Quando Davi deixou de ir para a guerra, ele foi dar um passeio no terraço, e que ele viu Betseba. E aí, ó, se deixou levar. Ao invés de estar guerreando, ladeando junto com o seu exército, ele toma a decisão de fazer algo errado. E aí, pastor, a decisão de Davi, olha o que fez. Fez ele perder o trono. Por um momento fez ele perder a coroa. Fez ele perder a honra. Perdeu o respeito dos filhos. A sua casa entrou num caos terrível. Irmão teve caso com irmã. Olha, irmão, o que é uma decisão errada pode fazer. Viu seu filho ser morto pelo seu próprio exército, sem poder impedir o seu exército de matar o seu filho Absalão. Começou quando? Lembra? Davi, desde o dia daquela decisão. Ah, Davi, se você fosse para a guerra. Eita. Ah, Davi, se você decidisse estar lá. Então a decisão, irmãos, é algo que nós precisamos estar atento. E não é fácil, porque até o justo Ló errou na sua decisão. Pastor, o que eu faço? A Bíblia diz que nas fugas de Davi, por conta da perseguição de Saul para intentar contra a sua vida, ele veio se deparar entre os filisteus. E um rei chamado Ax da época o recebeu. E Davi começou a lutar suas guerras, se tornou um servo dele, pelo que ele o honrou, dando uma cidade para Davi morar com suas esposas e seus homens, que era o número de 200, chamados Ziclag. E teve um dia que Davi saiu a peleja. Quando ele voltou, os inimigos invadiram Ziclag, tocou fogo, pegou as suas esposas e saiu. E aí Davi está sob pressão, porque os homens que andavam com ele tinham suas esposas e seus filhos. E a Bíblia diz que queriam matar Davi apedrejado. E Davi, sob pressão, o que ele fez? Tomou a decisão que ele deveria ter tomado lá na frente. Ele tinha experiência de decisões certas, mas infelizmente não vigiou. Que é isso, pastor? Eu quero dizer que tem hora que nós estamos fadados a tomar a decisão certa, mas também tem hora que nós estamos fadados a tomar a decisão errada. E nesse dia, Davi sob pressão, ele poderia falar: não, vamos lá, vamos resolver tudo, vamos fazer acontecer. A Bíblia diz que Davi chama o sacerdote, pede a sua estola sacerdotal, veste ela, se encurva diante de Deus. Eu estou ensinando a igreja como tomar a decisão a partir de hoje. E vai fazer o que, a igreja? Manda a senha. Está muito fraco, manda a senha. Manda mais alto para não dormir. Vai orar. Aleluia. A estola sacerdotal representa o vínculo de santidade do homem com Deus. E aí, pastor? E aí que tem muita gente que já não ora mais para tomar decisão, porque não está mais no estado de santidade. E vai tomando decisões erradas uma em cima da outra. Então eu tenho que voltar à santidade, aí eu consigo orar para tomar decisão. Jesus está falando: toma a decisão de voltar à santidade hoje, vai. Toma a decisão. É melhor ser confrontado hoje e entrar 2023 voando, decolando, feliz, sabendo o que fazer,
do que chegar 2023 sem saber o que fazer. Deus está falando para alguém: volte à santidade, aí você vai conseguir voltar a orar, e orando você saberá as decisões que deva de tomar. A Bíblia diz: estando Davi, castola sacerdotal, de joelho, orando a Deus, Deus veio e falou para ele: Davi, pode ir, porque eu entregarei os teus inimigos na tua mão. Aí Davi se levantou: agora eu vou, porque é Deus que decide por mim. Deixa Deus decidir por você, igreja. Pelo que Davi foi, encontrou os seus inimigos pelo caminho, os abateu a todos e trouxe de volta a sua casa, a sua família e os seus bens. Ah, você não pegou não. Tem decisões hoje aqui que Deus vai trazer de volta tudo. Deus está falando para alguém: eu tenho o poder de trazer de volta tudo, só depende de você. Só depende de cada um de nós. Ah, eu era assim, decide voltar de novo ser assim. Eu fazia, decide voltar a fazer. Eu ia, decide voltar a ir. Ah, decide ser, decida hoje. Quantas coisas por causa de decisões erradas eu deixei de fazer. E dado o momento Deus me despertou, eu disse: não, a partir de hoje eu decido voltar a fazer. Só é tarde para quem morre. Você aperta aí, dá um glória e fala: eu estou vivo, ninguém me segura, eu vou tomar a decisão mais certa hoje. Cada dia é um dia de oportunidade. Só que tem hora que a gente está realmente fraco, debilitado, desanimado, frustrado, sem perspectiva alguma, de coisa alguma, quer mais que tudo. E aí, pastor, como é que faz? A Bíblia diz que o Espírito Santo semelhantemente vos assiste na vossa fraqueza. Que? Semelhantemente o Espírito Santo vos assiste na vossa fraqueza. Fraqueza revela sinal de entrega. Sinal de entrega revela a indício de humildade. Se Deus passar em revista hoje aqui, Ele pode encontrar fraco, frustrado, derrotado, abatido, caído, humilhado, pisoteado, derrotado, e pensando até mesmo em dar cabo da vida. Mas se Ele encontrar humildade, se prepara. O que passa em revista vai te levantar, porque ao soberbo abate e aos humildes Deus levanta, 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 levanta. Deus levanta. O que acontece é que às vezes o Espírito Santo está passando em revista, e a palavra que Ele coloca na minha boca é: vai desempinar o nariz não? Não vai reconhecer não? Está pensando que é quem? Não precisa mais de mim não? Agora se ele passar, encontrar alguém: Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, contra o Senhor, virei as costas, fiz tudo errado, estou aqui todo destroçado, estou numa bagaceira só, mas se o Senhor me aceitar de novo, eu estou aqui, Senhor. A Bíblia diz que os humilhados Deus exalta. Quem precisa de ajuda tem que chegar humilde. 2023 não é para os narizes empinados, é para quem se humilha. É para quem desce na presença de Deus. É para quem reconhece que Deus é Deus. Aleluia. Você acha que Deus ia ficar aqui nos colocando lá embaixo, não ia dar uma saída não? Deus mostra como nós nos encontramos, e depois Ele mostra a saída e revela como que Ele quer que nós estejamos.
pé, forte, oh glória, alegre, feliz. Você sabia que às vezes nós nos perdemos dentro da casa de Deus, fazendo a obra, decisões, porque apesar de se tratar da obra, mas com tudo isso, nós ainda assim precisamos consultar a Deus. É obra de Deus, eu vou fazer. Não, peraí, o reino de Deus é um reino organizado. A Bíblia diz que Paulo queria ir para Troade, e tendo que passar pela Mesopotâmia, tendo que passar por Antioquia, da Pisídia, mas o Espírito do Senhor, quer dizer que o próprio Jesus apareceu para ele, o constrangeu e disse: desce para a Bitínia. Paulo, apesar de você estar fazendo a minha obra, mas não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Olha, ele estava tomando a decisão de fazer a obra, mas não era a obra que Deus queria que ele fizesse. Está vendo que em tudo nós temos que perguntar a Deus? Em tudo nós temos: Senhor, é a tua obra, mas é aqui que o Senhor me quer? É nesse local, é nessa área, é nesse departamento, é nessa função? Não, meu filho, não, minha filha, eu te quero aqui, aqui, aqui. É muito bom, mesmo sendo na casa de Deus, a gente está aonde Ele quer que nós estejamos. Mas fulano canta tão bonito, eu vou cantar também. É fulano, não é você. Fulano prega tão bem, eu vou pregar. É fulano, não é você. Às vezes o seu dom e aonde Deus quer é você dando um sorriso, um aperto de mão, um abraço, e alguém falando assim: estou com saudade daquele abraço, estou com saudade daquele sorriso. E às vezes é você falando: olha, eu estou orando por você, e alguém entregando as causas, e você orando, e daqui a pouco as pessoas testemunhando. E aprove a Deus, pregando, louvando, orando para que Deus cure, evangelizando, dirigindo, enfim. Mas o que eu digo, é muito bom a gente estar aonde Deus quer que nós estejamos. Se você tomou uma decisão e está no lugar que você quer, esse não é o lugar que Deus quer. As decisões que eu tomo direcionada por Deus são aquelas que eu ouço Deus me direcionar. E quando eu chego lá, eu falo da seguinte forma: Deus me trouxe para aqui, porque eu sinto Ele aqui. E às vezes tem gente que está em muitos outros lugares, mas não está sentindo Deus mais como sentia antes. Então toma uma decisão e volte para onde você sentia Deus. Vou repetir: toma uma decisão e volte para onde você sentia Deus. Olha o que Deus disse a Davi: pode ir, Davi, eu serei contigo, entregarei os seus inimigos nas tuas mãos. A Bíblia diz: pelo que o Senhor foi com ele e entregou os seus inimigos na sua mão. Davi andou quase 6 quilômetros, mas Deus foi os 6 quilômetros com ele. Então, já estamos caminhando para o momento que nós devemos dobrar o nosso joelho e orar. E nós precisamos pensar sobre as decisões que vamos tomar. Pense como está a tua vida hoje, a tua casa, a tua família. Se você já é um salvo em Cristo Jesus, o teu ministério, a tua chamada. Se você ainda não é, pense como vai ser daqui por diante. E aí nisso você envolva os teus sonhos, envolva os teus projetos. Porque muitos sonhos, projetos não se concluiu, porque alguém no meio da caminhada, da trajetória, tomou decisões erradas, que não era para tomar. Tem bênçãos, eu posso falar com propriedade, que já eram para ter chegado em minha vida, eu vou me colocar como exemplo, mas não chegou, porque provavelmente eu tomei decisões que não eram para tomar. Então, pense nisso. Olha para a Bíblia. Quantos homens, quantas mulheres da Bíblia tomaram decisões que levaram elas ao topo.
Mas quantos homens e quantas mulheres que tomaram decisões e que levaram eles a passar por situações que muitas vezes nós não desejamos nem para o nosso pior inimigo. Tome uma decisão como tomou o Gideão. Enquanto todos fugiam, se escondiam em caverna, ele estava malhando trigo no lagar. Aonde era para pisotear uva, ele estava malhando o trigo. Lugar realmente que não favorecia ele para o seu serviço. Mas por que é que ele está fazendo isso? Porque ele tomou a decisão de trazer provisão para sua casa, para sua família. Então quero dizer que tem decisões para você trazer provisões para sua casa, para sua família, para você mesmo. Vai te custar, porque está trabalhando num lugar impróprio, inadequado. Isso custa, é cansativo, é estressante. Mas o que isso te classifica? Ou em que classifica? Pela Bíblia, Deus veio para ele e disse: vai nessa tua força, varão valoroso. Às vezes ninguém está dando nada por você, e alguém está falando: varão valoroso. Alguém quer ganhar um elogio, alguém quer ouvir de alguém uma palavra boa concernente ao que se tornou dentro dessa decisão por Cristo. Mas isso custa o quê? Uma vida de obediência. Ouvir o que Eliseu ouviu não é fácil. O que é que o Eliseu ouviu? Vejo que esse que passa por aqui é homem de Deus. Mas por que é que ele está agora ouvindo isso? Porque ele decidiu, desde quando Elias lançou a sua capa sobre si e disse: segue-me, porque tu sabes o que te aconteceu. Mas a Bíblia não fala que ele sabia o que aconteceu. Realmente não fala. Mas por que ele seguiu? Porque às vezes quem está à volta não entende o que Deus está fazendo, mas quem está recebendo entende. Não importa se alguém entendeu, importa que ele sentiu dentro dele que ele estava sendo chamado por Deus para uma obra específica. E desde esse dia ele começou a fazer tudo conforme tinha que ser feito, até que um dia ele se apodera agora do ministério através da porção dobrada do Espírito de Deus que vem sobre a sua vida. E daí por diante ele começa a protagonizar os milagres de Deus e começa a se evidenciar como profeta de Deus. E aí ele começa a testemunhar através da sua vida, e ele vai ouvir: ali vai o homem de Deus. Mas olha a decisão que ele tomou. Ele se ausentou da família, teve que pegar os bois e imolar, e fazer um churrasco, queimar o seu aparelho, o seu carro de trabalho, destruir, acabar com aquilo tudo, para poder servir a Deus, para poder lá na frente ganhar o título de homem de Deus. E o que isso representa? Representa que para muitos, como foi para mim e tem sido, para ganhar o título de homem de Deus, tem que romper com aquilo que ainda com aquilo que te desclassifica. Deus não chamou Eliseu para estar arando terra. Deus chamou Eliseu para ser profeta. Que colocação é essa? Você vai entender agora. Deus não te chamou para ser isso que você está sendo. Deus não te chamou para estar onde você está. Deus te chamou para servi-lo, ganhar o título de homem de Deus e mulher de Deus, e ser profeta nessa terra, para ganhar vidas para o reino dos céus. Eliseu vai deixar os teus bois, teu instrumento de trabalho. Vou. Por quê? Porque eu não tenho mais parte com isso. Eu vou falar agora abertamente para quem tem duas mulheres. Vai deixar uma por causa dessa? Vou. Porque eu não tenho mais negócio com isso. Vai largar isso daí, traz bem, traz... Vou. Por quê? Porque eu não tenho mais negócio com isso.
fulano, ciclano vai largar nossa amizade de infância. Porque agora eu sirvo a Deus e você continua servindo o diabo. Vou largar, isso não me pertence mais. Por que vai me abandonar? Não, não vou te abandonar. Apenas eu vou seguir o meu caminho. Se precisar, é só vir. Porque quem quer ajuda, pede. Quem quer ajuda, vai aonde vai receber ajuda. Mas fulano, não tem. Não, não tem. Eu sei o que me aconteceu. Tentaram parar Eliseu. Você conhece a Bíblia, você salvo em Cristo Jesus. E Eliseu não estava nem aí. Quando forçaram demais, ele disse: eu sei de tudo o que está acontecendo. Porque quem decide servir a Cristo não anda mais sem saber das coisas, agora passa a saber de tudo que está acontecendo. Tem gente que ainda não tomou decisão, porque está vendo o que está acontecendo, está vendo Deus trabalhando, está vendo Deus agindo, está vendo como Deus está fazendo, e por isso está só na arquibancada assistindo e vendo o papai trabalhar. Mas que decisão é essa? Você já deveria ter feito isso, feito aquilo. Não vou fazer nada, porque o que eu estou vendo já basta. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está operando. Fulano, mas por que Deus está fazendo isso? Ciclano, por que Deus está trabalhando assim? Porque eu decidi diante de Deus fazer aquilo que lhe agrada, que lhe apraz, e por isso Ele está trabalhando. Meu irmão, eu estou decidindo a partir de hoje muitas coisas em minha vida, e eu vou ver quanto Deus vai trabalhar. Porque lá atrás, 2019 para 2020, eu falava: nós um dia vamos para um lugar maior. Lembra, Diácono Rodrigo? Um dia nós vamos para um lugar aonde nós vamos ter telão. Lembra, Diácono Rodrigo? Deus me traz a memória aqui. Vai ter alguém preparado mexendo. Olha o Breno ali. Nós vamos ter data show. Vai ser tudo bonito. Lembra, Diaconisa André? E eu profetizava, eu sonhava. Eu só preciso me manter firme no caminho, fiel a Ele, porque Deus honra quem é fiel. Decida, porque Deus quer te honrar. Eu falava: eu vejo um lugar grande e que a nossa voz faz eco. Quem lembra? Eu às vezes lá no púlpito da igreja, né, eu falava assim: vai ser assim. Quem lembra? Eu falava isso. E hoje eu vejo se cumprindo. Diga: Deus é fiel. Tem que decidir, meu irmão. Tem preço, tem joelho. Quantas vezes apoiado nesse homem, quantas vezes sofrendo tristeza, angústia. E ele falava: pastor, cuidado, porque tu tá perto de uma depressão. É a luta, a batalha. Alguém me puxando, uma batalha, uma guerra. Tudo parecendo que vai se acabar, é o fim. Mas eu sempre falando: eu vou permanecer fiel, perseverando, porque Deus vai dar essa vitória. Persevere, meu irmão, na tua decisão. 2023 é ano de decisão, mas decisão exige perseverança, dedicação, entrega, sacrifício. Não vai ser fácil, não. Vai ter levante, vai ter inimigo, até aquele que parecia que te amava, que estava junto, que não te deixava por nada. Depois da tua decisão, vai todo mundo pegar a sua mochila. Não. Quem não é amigo não tem mochila. Quem não é amigo não tem mochila. Então tem trouxa. Vai pegar suas trouxas, sua bagagem, e vai saindo de mansinho. Vai deixando, porque é Deus fazendo a limpeza. Porque a partir de então, vida nova. 2023 é ano de vida nova.